Então, abra sua Bíblia em Mateus 22. A partir do versículo 34. Amém? Vamos lá. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, olha que coisa legal isso. No Antigo Testamento, eles tinham mais de 600 leis que eles precisavam cumprir para ser obedientes a Deus, tementes a Deus. E ali naquele momento, os fariseus estavam tentando pegar Jesus numa grande armadilha, porque os saduceus já tinham feito algumas perguntas a Jesus sobre os tributos, sobre ressurreição, e Jesus já tinha feito os saduceus ficarem calados. E o tempo todo, eles tentavam pegar Jesus em alguma coisa que eles falhasse no que ele pregasse. Imagine só, nós muitas vezes nos sentimos pressionados quando algumas pessoas dizem: olha, a palavra de Deus é para ser obedecida. E aí muitas pessoas falam: olha, que isso? Não pode aquilo, tem que ser assim, não pode ser assim. Aí eles falavam: não, vamos ver se realmente Jesus está diante da lei. E com essa pergunta, Jesus responde de uma forma tão amorosa o seguinte: olha, esquece tudo que vocês sabem, e resumem isso em 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Jesus entrega logo de cara o primeiro mandamento. Quer dizer que todos os mandamentos, e eles tinham até muitos mais mandamentos de outros líderes religiosos que colocavam leis e leis e leis para o povo ser seguido, e ali Jesus está anunciando: olha, esquece tudo isso. Vamos começar por esses 2 mandamentos. E o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então Ele deu mesmo o nosso coração, onde estão as nossas feições, emoções, a nossa alma, onde está o nosso ânimo, a nossa alegria, todo o entendimento, a mente, para que a gente possa discernir e entender tudo o que está acontecendo. Mas quando teve a queda, o homem estava perdido. E através do jugo do diabo, todas essas coisas foram tomadas. E a nossa mente não estava mais ligada a Deus. Mas através da morte e ressurreição de Jesus, Ele trouxe o perdão sobre nós. E quando nós conhecemos a Jesus, isso é tomado de volta. E nós entendemos o porquê da nossa alma, do nosso coração, do nosso entendimento em amar a Deus. Mas quando a gente fala de amar a Deus, a gente começa a ver tantas coisas na nossa cabeça. A Bíblia é repleta de versículos que falam do amor de Deus. E a simplicidade desse amor, não tem coisa melhor do que falar do amor de Deus. Quem não sabe que a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar? É tão simples. Mas vamos ser sinceros, na verdade não é tão fácil assim. Porque a palavra de Deus diz, olha,
Tanto amou, João 3, do 16 ao 18. Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amar a Deus verdadeiramente significa obedecê-lo. Mas como que eu entendo que eu obedeço a Deus? Gente, o primeiro mandamento está tão ligado ao segundo que não tem como a gente amar a Deus e não amar ao próximo. E não tem como amarmos o próximo e não amarmos a Deus. Mas para a gente amar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Obedecer a Deus, nós precisamos descobrir o que Ele deseja de nós. Mas nesse texto ele foi tão claro, tão amoroso. Olha, esquece tudo e me busque de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esses dias eu tenho orado muito para falar sobre essa palavra. Eu estava estudando a palavra e estava estudando um pouco sobre alguns sermões expositivos, e isso, e lá falava assim: olha, você que começa, é um pequeno pregador, saiba que só daqui 20 anos você será um bom pregador. Eu falei, estou longe. Aí ele dizia assim, mas o mais importante que você tem que aprender desde agora é que se a gente ministra algo que realmente a gente não vive ou não está cheio o nosso coração, isso não frutifica. E há uma semana, no meu devocional, no meu tempo com Deus, Deus tem me enchido de palavras que tem me levado verdadeiramente ao amor de Deus. Eu até estava tendo discipulado com a minha discipuladora, e eu falei para ela, tô tomando um banho de João na minha vida, falando do amor de Deus. E eu primeiro preguei isso para mim. Tem uma semana que Deus tem ministrado isso, e mesmo eu lendo outras coisas, tudo termina aqui. Tudo. Quando a gente fala obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E se não conhecemos a Deus, é porque está faltando tempo com Ele, de intimidade, de leitura da palavra. Eu estou dizendo isso porque a nossa vida está cada vez mais corrida. Eu faço muitos atendimentos também, acompanho os líderes de célula, e muitos deles chegam e a reclamação é a seguinte: olha, está muito corrido, tem muita coisa. Mas a gente está caminhando, está indo, mas as lutas estão grandes. E eu tenho perguntado, como está o seu tempo com Deus? Como tem sido o teu tempo com Deus? Por quê? Porque se a gente não se chegar a Deus, não descobrir quem Ele é, o que Ele tem para nós e o que é importante para nós agora, muitas coisas vão ser roubadas de você. E o tempo vai passar, as coisas vão acontecendo e a gente se perde naquilo que realmente Deus deseja de nós. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Eu sei que a gente vive um tempo que... Esses dias a minha mãe chegou em mim bastante abalada e falou, filha, eu estou assustada, esses dias eu não consegui dormir só orando pelas escolas no Brasil, porque eu fui assistir jornal esses dias direto, tanta violência dentro das escolas. Eu falei para ela, nossa mãe, que bênção, porque Deus tem que mover isso no nosso coração, quando a gente vê uma notícia, ou a gente vê alguma coisa, e a gente começar a se mover, a orar por mudança. Mas isso precisa ganhar mesmo o nosso coração de uma forma poderosa. É tempo com Deus para mudar toda a nossa história. Seja na sua casa, na sua vida particular, nas suas finanças, nos seus relacionamentos.
Nada é mais importante que o seu tempo com Deus. Se você precisa de resposta, Deus tem a resposta. Mas como você busca a resposta? Esses dias o Luiz estava falando para mim: amor, tem gente que fala que o tempo com Deus é de um jeito, é de outro. Tem gente que fala com Deus o dia inteiro, mas não para um tempo para falar com Deus. Só que eu vejo que isso a gente não consegue ouvir a Deus. E realmente, não mesmo. Eu posso sair correndo para ir trabalhar e falar: oh, Deus, obrigada, hein, pela boa noite de sono, abençoa o meu dia, vou almoçar, Deus, obrigada por esse alimento, abençoa todos os missionários, em nome de Jesus. À tarde, Deus, obrigada, cuida dos meus leitos. Orai sem cessar. Mas isso é ter tempo com Deus? De buscar com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento? Gente, é importante quando a gente lembra de tantas coisas que nós não devemos fazer. Mas a gente tem que começar a se atentar para o primeiro mandamento. Ele resumiu todos os mandamentos, tudo que era falado em somente 2 mandamentos. E o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. Como está o seu coração com Deus? O seu tempo com Deus? A sua vida com Deus? Olha só, o que está escrito em João 14, 15 e 17. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento. E quando eu estava cantando essa música, que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, eu pude lembrar dessa semana toda falando: Senhor, o Senhor me ama mesmo. Eu sei que o Senhor me ama, independente do que eu faço, independente do que eu sou, das minhas limitações, do meu pecado. O Senhor perdoa, o Senhor me ama e o Senhor continua acreditando em mim. E assim, meus queridos, é com cada um de vocês. Deus sabe das suas falhas, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe do seu pecado, mas Ele continua te amando, Ele continua te perdoando e Ele continua te esperando para tomar o primeiro mandamento como algo essencial na sua vida. Nada pode ser mais importante do que Deus. Nada. Ele tem que ser o primeiro lugar em tudo. E para Deus ser o primeiro lugar em tudo na nossa vida, a gente precisa testemunhar que Ele habita em nós. Por isso que o segundo mandamento está totalmente ligado ao primeiro mandamento, e é impossível cumprir o segundo se eu não cumprir o primeiro. Porque quando Ele diz: este é o grande e primeiro mandamento, o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo, amarás o teu próximo. Sabe como que Deus vai ver verdadeiramente se você o ama? Como você trata as pessoas à sua volta. Isso vai ser a prova do seu amor por Deus. Eu vou falar: agora peguei, né? O Senhor me pegou nesses dias. Porque se eu declaro esse amor por Deus, e eu busco verdadeiramente amar a Deus, de todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com a minha alma, eu tenho que amar o meu próximo. Mas quem é o meu próximo? Eu creio que Jesus deixou bem claro com alguns versículos que o meu próximo não são as pessoas somente que estão próximas a mim, né? São todas as pessoas. Todas as pessoas. A relação de um mandamento é totalmente
ligado à outra. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo as pessoas à minha volta, mais eu desejo que as pessoas conheçam a Cristo. A pior coisa é ouvir de alguém: essa pessoa é cristã? Está aqui na igreja? Não, eu a conheço há tanto tempo, ela nunca falou de Jesus, eu nunca percebi que ela tinha Jesus. Quando nós amamos a Deus, quando nós buscamos verdadeiramente a Deus, algo na nossa vida, na nossa atitude, no nosso interior tem que ser movido, tem que ser mudado. Jesus precisa renascer em nós. É impossível amar a Deus e odiar o meu irmão. É impossível amar a Deus e ter raiva do meu irmão. É impossível amar a Deus e não querer nem olhar na cara do meu irmão. É impossível amar a Deus e sair falando mal do meu irmão. É impossível amar a Deus, fazer parte do corpo de Cristo e eu mesmo acabar com o corpo de Cristo. Sabe como Deus vai me avaliar e te avaliar se nós o amamos verdadeiramente? Se nós amamos os nossos irmãos. Não tem como um mandamento existir e o outro não. Eu não posso dizer aqui: Senhor, eu te amo, mas não deixa o fulano passar perto de mim, eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Senhor, eu te amo, mas o Senhor sabe o que ele fez. O Senhor sabe. Essa semana eu chorei muito na presença de Deus, porque eu tive que confessar: Senhor, é verdade. Por que ainda existe isso no meu coração? Ainda tem dificuldade de relacionamentos. Eu sou sincera com o Senhor. E, gente, o diabo tem trazido tanta mentira para a igreja que as pessoas usam a seguinte frase: não, mas vem cá, a gente tem afinidade com alguns, que a gente tem mais intimidade, e com outros menos. Eu já usei essa justificativa para enrolar a Deus. Mas aqui ele não está dizendo de intimidade, de afinidade. Sabe por quê? Porque ele mesmo tinha os discípulos mais chegados. Nós temos os amigos mais chegados. O problema não é esse. O problema é a intenção do meu coração em amar o outro. Ou eu não faço questão nenhuma. Ou então a gente já diz assim: olha, eu não tenho nada mesmo contra essa pessoa, mas também não tenho nada a favor. Gente, de Deus a gente não esconde nada. Eu tenho uma amiga, graças a Deus, é que ela não está mais tão próxima a mim, mas quando ela era líder e ela liderava próximo na rede, ela chegava em mim, ela tinha uma facilidade em confessar pecado que ela me ensinou muito. E ela falava assim: Deza, eu preciso conversar. Eu tenho que falar isso para você. E ela falava numa facilidade que um dia eu perguntei para ela assim: como que é tão fácil isso para você? Ela falou: mas gente, se Deus, que é o meu Pai, que é o único que tem toda a autoridade de me julgar, me conhece, me sonda, sabe? Por que eu não vou falar para você? E ela falava com tanto amor, e ela confessava pecado, pedia perdão e pedia oração. Ela me ensinou muito com isso. Deus nos conhece. Então não adianta a gente falar que ama a Deus se tem algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser resolvidas. E sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque eu tenho orado constantemente para que algo venha sobre a nossa igreja, algo sobrenatural do amor de Deus sobre essa igreja, para que a gente possa alcançar essa cidade, para que não caiba pessoas conhecendo a Jesus e sendo salvas através das nossas vidas. E Deus tem falado comigo: amada,
minha filha, a igreja precisa se encher do meu amor. O que anuncia salvação, o que ganha o coração é o amor. Nós estamos no desafio na Rede Mais, e eu creio que isso para a igreja toda, mas eu pedi que todas as células colocassem uma data para multiplicar. E eu ouvi muitos líderes falando, não tem como, não tem. Minha célula sou eu e mais 2, ou então sou eu e mais 1. Não tem. O povo está sem compromisso, o povo não quer nada com nada, o povo isso, o povo aquilo, o povo... Eu falei, vamos parar com isso. Vamos começar a buscar a Deus em oração, pedir para Deus nos encher de amor. Porque quem não tem amor, não tem nada para dar. Quantas células estão acontecendo e estão acontecendo sem amor? Quantos líderes que estão precisando estar cheios do amor de Deus para trazer as pessoas a sentir algo que elas nunca sentiram? Eu me lembro de uma multiplicação que eu fui e que um menino disse assim, olha, eu lembro da primeira vez que eu encontrei uma amiga de faculdade e ela me chamou para ela. Eu falei, você está sumida, não te vejo mais nas baladas, não te vejo mais em nada. E ela falou assim, eu estou em outra, eu estou em célula. Aí ele ficou assim, célula, nossa, olha, Jesus, através da célula mudou a minha... Você não quer ir? É na minha casa. E ele ficou um pouco assim e falou para ela, tá. Ele disse, olha, na minha cabeça eu pensei assim, cara, ela sempre foi doida. Eu vou lá ver o que está acontecendo com essa menina, quanto tempo que eu não via, tal. E aí, disse que marcou 7 horas, ele chegou 7 horas, como ele já conhecia a mãe dela. A mãe dela, oi, tudo bem, entra, fica à vontade, olha lá no fundo. E como sempre, né, gente, mas nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Não tinha ninguém 7 horas, né? Então, ele chegou, foi até o fundo e tinha lá o círculo com as cadeiras. Aí ele falou, meu Deus, o que será isso? Aí ele começou a pensar, ela bebia? Será que é Alcoólicos Anônimos? Não, ela era um pouco doida, assim, deve ser alguma coisa com gente surtada. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E diz que aí o povo foi chegando, e chegando assim já num grupo maior, e chegou um com violão. Ele falou, meu Deus, é reunião de depressivos, vai ter musiquinha. Aí ele falou, não tinha como sair, todo mundo começou a falar para mim, que bom que você veio, que bom que você veio. E ele, povo falso, ninguém me conhece, nem sabia que eu vinha. E aí ele começou a assistir, ouvir, e ali ele ouvia, e o povo falando da Bíblia, e na hora que começou o louvor, um povo chorando, começou a erguer a mão, e ele, onde isso vai parar? E o tempo todo, eu saio, eu não saio, eu saio, aquela luta. E aí começou a palavra, ele foi se interessando, porque ele falou que na casa dele a Bíblia ficava aberta, aí quando a página ficava amarela, alguém virava outra. Então, ele nunca tinha escutado a palavra de Deus de uma forma assim que ficou fácil para ele entender. E ele entendeu, tal, mas ficou quieto. Aí, na hora que acabou, ele falou, vou embora. Aí, o pessoal, não vai embora não, tem um lanchinho. Aí ele falou, eu estava com uma fome. E aí, eu vi aquela mesa ali, colocando. E aí, eu fui conversando com as pessoas e vi que elas eram normais. E foi tão gostoso, conversei e tal. Mas acabou, eu fui embora, eu falei, meu Deus, nunca mais. Aí disse que durante a semana ele recebeu a primeira ligação. Olha, que bom que você foi, nós gostamos muito, queremos te avisar, a célula vai ser em tal lugar. Ele disse que na hora veio a primeira mentira na cabeça dele, e ele falou que como a primeira, que não é muito elaborada, sai fraca, ele falou, olha, eu tenho um compromisso com a minha mãe. Ah, tá. Com a sua mãe? Eu tenho um compromisso com a minha mãe, não vai dar. Aí, segunda ligação, outra pessoa. Oi, que bom que você veio. Olha, a gente quer te convidar. Não, obrigado. Não, mas se der, em tal lugar, tal. 3 pessoas ligaram para ele.
3 pessoas. E naquele momento, ele falou a mesma mentira para os 3 e ficou lá. Chegou no dia da reunião, no horário, ele estava em casa e ele começou a sentir aquela inquietação. E ele olhava no relógio e sentia aquela vontade. Pegou o carro e foi para lá. Aí ele chegou lá, ele já chegou atrasado, aí o povo já estava, né? Aí o povo, que legal que você está aqui, entra. E ele falou assim na multiplicação: eu não sabia quem eram aquelas pessoas, eu não sabia o que elas faziam, eu não sabia nada da vida delas, mas elas tinham algo que eu não tinha. E eu queria ficar ali porque eu queria descobrir o que aquelas pessoas tinham. E na multiplicação ele falou: essas pessoas hoje são a minha família. Gente, o amor de Deus. As pessoas necessitam do amor de Deus. A palavra diz que não conhece o amor quem não conhece a Deus. O que o mundo tem pregado sobre o amor é uma distorção completa do que é o amor de Deus. E o que acontece é que a gente está deixando que muitas coisas do mundo roubem o nosso tempo de descobrir verdadeiramente qual é esse amor. Nós precisamos nos encher desse amor. Nós precisamos disso. Ontem eu estava celebrando um casamento aqui na igreja da Suiane e do Bochecha, junto com o pastor William. E foi uma bênção mesmo, porque em tudo Deus está me trazendo para a mesma palavra. E enquanto eu estava ministrando a aliança, eu falei: olha, a aliança é unilateral, irrevogável. Nada quebra essa aliança, porque Deus tem uma aliança conosco. E a aliança não depende daquilo que o outro faz para mim, para que eu continue tendo uma aliança com ela. Isso é um contrato. Um contrato tem 2 partes. Olha, se você não cumprir a sua parte no acordo, no contrato, eu tenho o direito de pular fora. Jesus não fez um contrato conosco. Jesus fez uma aliança conosco de amor. E essa aliança diz assim: mesmo que você caia, mesmo que você erre, mesmo que você se descuide, mesmo que você fuja de mim, eu continuo te amando. Ela é única. Ele nos perdoa. Essa é a aliança, esse é o amor de Deus. Mas nós temos uma aliança com Deus ou nós temos um contrato com Deus? Porque se o meu irmão fizer algo contra mim, eu tenho todo o direito de não confiar mais nele. Jesus age assim com você, como Jesus agiu com Pedro. Pedro negou a Jesus. Você já teve um amigo que te decepcionou? Ou uma pessoa que pisou na bola feio com você? Seja na área financeira, seja na área amorosa. É muito ruim quando a gente se sente injustiçado, negado, quando levantam falso testemunho sobre algo que nós somos ou fizemos. Você imagina? Pedro andou com Jesus, e naquele momento em que Jesus mais precisava, que Jesus estava ali, o que Pedro fez? Você conhece esse cara? Não? Não. Tenho certeza que você não é um dos caras que andavam com ele? Não. Gente, Jesus morreu e a palavra de Deus diz que Pedro chorou amargamente. Imagina o coração de Pedro. Gente, meu mestre se foi e eu neguei. Gente, amargamente. Mas o que Jesus faz? Quando ele volta e ele chega para Pedro, ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas?
Sim. Mas Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, mas tu me amas verdadeiramente? E Pedro já constrangido, porque Pedro tinha se arrependido e amava o Senhor verdadeiramente. Do Senhor, eu te amo. E o que o Senhor respondeu para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus confiou aquilo que era mais importante nas mãos de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E parece que quando nós temos uma decepção com alguém, aquela pessoa é descartada. Eu não confio mais. Eu não acredito mais. Aquela lá só vendo que ela mudou mesmo, porque eu não acredito mais. Deus tem falado muito comigo, mudado muitas coisas no meu jeito de pensar, em coisas que eu achava tão definidas já na minha vida sobre o amor de Deus. Eu estou sendo moída por Deus. Porque verdadeiramente, se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. O meu próximo é a semelhança de Cristo. E aqui a gente está falando com gente que conhece a Deus. Porque só sabe o que é amor quem conhece a Deus. Em 1 João 4:21 diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também ao seu irmão. 1 João 4:2: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4:11: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha, todos nós temos problemas de relacionamentos, porque somos diferentes uns dos outros, às vezes falamos como não devemos, as pessoas recebem de outra forma, a comunicação é triste para machucar as pessoas. Quantas pessoas aqui são casadas? Bastante. Quantos são noivos ou namoram? Todos juntos, ergam a mão. Ó, muita gente. Ó, tem gente assim, feliz que namora. Deus abençoe, hein? Logo, logo, próximo casamento, amém? Olha que bênção. Quem é casado, está se relacionando, sabe que a primeira pessoa em que nós acabamos magoando mais, ferindo mais, a esposa, o esposo, o namorado, alguém que está perto. Por quê? Nos conhece bastante. E às vezes a comunicação ali fica muito pesada. E às vezes a gente fala coisa que não deve, fala o que não deve. E o casamento em si depende totalmente de 3 coisinhas: perdão, oração e amor. Todo relacionamento. Se eu não estiver disposto a perdoar e a amar, não tem relacionamento. Então, o primeiro relacionamento é marido e mulher. E Jesus comparou isso com a noiva e o noivo, a igreja. Então, às vezes, a gente precisa voltar atrás, engolir as nossas vontades, pedir perdão, reconhecer. Precisa saber conversar, dialogar. E sabe o que acontece? Tem gente ministrando na vida de outros, mas isso ainda não é real dentro da sua casa, no seu relacionamento. Marido e mulher precisam ter o amor de Deus. A palavra de Deus diz que, olha, o casamento tem que ser a 3. Se não tiver Deus dentro desse relacionamento, não tem amor. Porque quantos relacionamentos cristãos são desfeitos? E quando eles juraram amor diante de Deus e de todos, eles queriam se separar? Não. Mas o que aconteceu nessa caminhada? Faltou a presença de Deus, faltou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ter tempo com Deus para que Deus nos corrija, para que Deus nos encha desse amor.
Tem muita gente doida querendo casar. Mas se agora, no namoro e no noivado, Deus já não é prioridade, no casamento vai ser mais difícil. E casamento não é brincadeira, não. Casamento é onde a gente vai para o mundo dizer que a família é estabelecida por Deus. E depois, relacionamentos de pais e filhos. Quantos pais honram seus filhos? Quantos filhos honram seus pais? A palavra de Deus fala que a gente precisa honrar, obedecer os nossos pais para que os nossos dias sejam abençoados aqui na terra. Palavra de Deus. Quando eu amo a Deus e eu coloco o primeiro mandamento em primeiro lugar, o segundo está ligado em todas as outras coisas, amando o meu próximo. Mas quanta gente fala, eu já estou bem crescido, né? E agora, o relacionamento com as pessoas à nossa volta. Primeiro, com aqueles que não conhecem a Deus. Gente, há uma paralisia no meio do povo cristão que tem que ser quebrado em nome de Jesus. Tem gente que trabalha em lugares que Deus colocou a pessoa ali, mas ela não acordou, porque ela precisa anunciar do amor de Deus. Mas ninguém sabe. Por quê? Pede alguma coisa para ela, não vou fazer não. Você podia, não, já deu o meu horário, tchau. De repente está lá falando com os outros que não são cristãos. Esse nosso chefinho, hein? Cara safado. Não tem testemunho. Não está demonstrando o amor de Deus no seu falar, na sua vida. E depois, gente? Depois a gente vem para a igreja. Aí na igreja a gente encontra os irmãos da fé. Ah, não, mas na igreja é diferente. Teria que ser diferente. Teria que ser diferente. Porque nós conhecemos a Deus. E aqueles que conhecem a Deus, conhecem o amor de Deus, esses precisam amar verdadeiramente a Deus. Aí a gente vê um povo... Crente não fala mal de crente, né? Nem de pastor. Não. Nós protegemos uns aos outros. E é assim que nós demonstramos que amamos a Deus. Então, na sua célula, você tem que demonstrar o amor de Deus pelas pessoas à sua volta. Dentro da igreja, você precisa amar as pessoas e demonstrar esse amor. E como que a gente consegue isso? Se a gente conseguir manter o primeiro mandamento como algo superior às nossas vidas. Eu estava conversando com um líder de célula e ele até me autorizou a falar isso, o Sidney, e ele estava falando do bonde. E ele falou assim, André, para mim, o mais difícil no bonde é o ó, que nenhum se perca. Porque, puxa, é muito difícil, ó, você vê... Jesus, né? Teve pessoas que Jesus não ficou correndo atrás. O jovem rico, Jesus foi atrás dele. E foi tão gostoso estar compartilhando isso com ele, porque algumas coisas Deus já tinha falado ao meu coração. Gente, olha como a gente distorce rápido e perde a essência de Deus. Quem desistiu ali? Foi Jesus do jovem rico ou foi o jovem rico que desistiu de Jesus? Foi o jovem rico que desistiu de Jesus. Jesus estava ali. E Jesus fez o quê? Deu esse mandamento para ele. Ó, larga tudo que você tem. Tudo, tudo. E siga-me. Faça com que que o meu reino, que Deus se torne tudo o que você tem. O que ele fez? Virou as costas e saiu. E naquele momento a gente começou a compartilhar, ele começou a falar, é verdade. As pessoas podem desistir da gente, mas a gente que não pode desistir delas. Eu falei, sim. E o que a gente faz? A gente escolhe quem são as pessoas que a gente deseja servir, continuar, amar. Mas olha, Deus é tão lindo, Jesus é tão perfeito, que ele até colocou um versículo muito lindo, né? Na palavra de Deus, olha, é fácil amar quem nos ama. Mas a gente precisa amar aqueles que nos perseguem e levar a salvação a eles.
O primeiro mandamento está totalmente ligado ao segundo. Não tem como a gente obedecer o segundo se a gente não obedecer o primeiro mandamento. E Jesus ainda diz assim, lá em João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Peraí. Ele nos deu 2 e agora ele nos dá um novo mandamento? Sim, ele aperfeiçoa esses 2 mandamentos. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Gente, você falha, eu falho e Jesus continua nos amando. Temos os nossos defeitos, somos diferentes, mas o amor de Deus continua em nós. Quem somos nós para decidir quem são as pessoas que merecem o nosso perdão ou que merecem alguma coisa, para que a gente possa colocá-la num patamar de ter vida com Deus ou não? Isso é um pecado muito grande. E a gente não demonstra que nós amamos a Deus quando nós temos algumas coisas para resolver. Eu não sei se você tem algo a resolver com alguma pessoa. Seja no seu casamento, seja na sua família, seja com amigos. Mas nós precisamos demonstrar uma igreja que ama verdadeiramente a Deus. E eu me lembrei de uma mensagem que muitos anos atrás eu ouvi num retiro, numa igreja. E eu lembro que o pregador falava do amor de Deus, e na hora eu falei assim, nossa, esse cara, ele está tentando passar de um jeito estranho, porque ele está tentando me convencer que eu não amo a Deus. E numa oração dessa semana, Deus fez eu lembrar disso, porque eu lembro que quando eu falei isso, ele falou assim, olha, se tem alguém aí achando que eu estou tentando convencer você de que você não ama a Deus, você está muito errado. Eu estou tentando convencer a igreja de que nós precisamos amar a Deus verdadeiramente. E amar a Deus verdadeiramente significa amar a Deus em primeiro lugar, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E amar ao meu próximo como Jesus me ama. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Ao amarmos a Deus e ao próximo, todo o resto se encaixa. Quando nós buscamos mais a Deus, Deus nos dá uma tremenda e poderosa graça para que a gente consiga amar as pessoas, não falar mal das pessoas, que a gente não cobice o que os outros têm, que a gente não viva para lutar e correr pelas coisas deste mundo, as coisas materiais. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e ama a Deus, mais Deus muda o nosso falar. Aí a gente vai ver que a gente não precisa falar assim, sabe, não desmerecendo de jeito nenhum. Eu achei muito legal o pessoal que colocou aquela pulseirinha no braço para fazer 21 dias sem murmuração. E quando murmurasse, trocava para outro braço. Isso faz nos lembrar o quanto a nossa palavra, a nossa boca tem que ser santa. Mas Jesus está querendo dizer aqui, olha, se vocês me buscarem verdadeiramente, todas as outras coisas serão fáceis. Mas para amar a Deus é preciso ter tempo com Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente não procura vingança, mas a gente trabalha o perdão. Quando a gente ama a Deus, a gente não deseja o mal do outro. A gente não deseja julgar o outro, a gente não deseja que o outro caia naquilo que ele merece, ou a gente não julga o que cada um merece. Talvez a sua vida precisa se encher desse amor. Se a sua célula, se o seu grupo pequeno, o grupo de célula está pequeno, gente, junta as pessoas que estão ali e fala assim, Deus quer mandar a gente para cá, mas Ele quer que se encha do amor dEle. Eu vou pedir para o Messias vir para cá com a banda e nós vamos cantar.
Mas eu queria dizer uma coisa para você. Quanto mais você se aproximar de Deus, e você se mergulhar na presença de Deus, e você desejar se inundar nesse amor de Deus, a graça de Deus vai te capacitar para amar as pessoas, independente se você tem afinidade, se você gosta, se você foi injustiçado ou não. O perdão traz resgate, traz vida, traz alegria. A falta de perdão nos leva à morte, ao pecado. Onde nós vamos, estamos conectados àquela pessoa. E sabe o que é pior? É a gente entrar aqui na igreja, levantar as nossas mãos, chorar na presença de Deus, adorando a Deus, e achar que Deus está vendo que eu o amo. Não está, meu amado, não está. É duro ouvir isso. Mas o que Ele quer é ver uma intenção no seu coração de que você quer vencer isso. Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu quero perdoar. Senhor, eu não consigo conversar com aquela pessoa, mas eu quero conversar. Senhor, aquela pessoa, assim, não tenho nada contra ela, mas eu também não tenho nada a favor. Senhor, aquela pessoa me magoou e hoje eu desqualifiquei. Ela não tem autoridade para dizer nada na minha vida, mas eu quero que isso mude. Nós estamos na etapa do semear. Gente, se não semear com amor, você não vai colher. Se tudo que você fizer não for por amor, você não vai colher o amor de Deus. Não vai. Porque aquilo que o homem semear, aquilo ele também colherá. Então Deus te trouxe aqui porque Ele quer te inundar do amor. E se tem algo que está difícil na sua vida, eu queria que você pudesse fechar os olhos e falar: Pai, o Senhor me conhece mais do que qualquer um. E você pudesse confessar para Deus qual é a sua maior dificuldade hoje. Talvez você fale assim: Deus, eu não tenho nada contra ninguém. Aí você vai falar: mas o seu amor pelos perdidos, e o seu amor por aqueles que ainda não conhecem a salvação do Senhor, o seu coração queima por isso? Quantas pessoas você sabe que não conhecem a Cristo e vão para o inferno se alguém não falar do amor de Jesus para elas? O seu coração queima pelos perdidos? E se o Senhor falar: Senhor, eu não tive nada contra ninguém, minha vida foi tranquila. Ele falar: mas faltou amor, amor por aqueles que não conheciam a minha palavra. O Senhor nos dá esses mandamentos. Pede agora para o Senhor falar com você. Não deixa que nada tire sua atenção agora. A presença de Deus está aqui. E se Ele falasse para você: olha, é hoje, aquilo que está difícil, aquilo que está te incomodando, aquilo que te leva para longe de mim, é hoje que eu vou mudar a tua história. Para tudo, a presença de Deus é real aqui. Fala para Ele. Se você está decepcionado com Deus, porque você pediu algo para Ele, e você acha que Ele não fez, não atendeu, ou Ele não te ouviu, o Senhor está aqui para dizer que Ele te ama, que Ele te ama, e que Ele quer restaurar essa aliança. Ele está pronto para te abençoar. Deus vai trazer cura sobre a nossa igreja. O avivamento de Deus está chegando, e a marca da primeira igreja batista, a igreja do Senhor, vai ser o amor. Então peça para o Senhor te encher de amor. Peça para o Senhor te encher de amor. Enquanto essa música vai estar sendo ministrada, eu queria que você pudesse levantar do seu lugar e vir se ajoelhar aqui na frente e fazer uma aliança com Deus, declarando para Ele
o verdadeiro amor por Ele. Pode vir. Faça essa nova aliança com o Senhor. Restaure o verdadeiro amor dele, para que você possa amar o próximo, para que você possa amar as pessoas à sua volta, para que haja uma revolução de amor na sua casa, na sua vida, na sua célula, na nossa igreja. Restaure a sua vida, a sua intimidade com Deus, o seu amor. Deus tem muito para fazer. Abre a sua boca, amado e amada do Senhor. As dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Líderes que estão aí sentados, venham ministrar na vida dessas pessoas. Atraído pela redenção do lugar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro na tua infinita misericórdia, que nos enche com o teu amor, que sabe, ó Deus, o quanto nós somos falhos, pecadores, mas mesmo assim veio habitar em nós e nos deu toda a autoridade, ó Deus, para dizer que não mais nós vivemos, mas o Senhor vive em nós. E se o Senhor vive em nós,
nós, o Teu amor tem que ser repleto em nós, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, com todas as pessoas, Senhor. Que cada um que aqui está, que tenha dificuldade de relacionamento com alguém, com o Senhor, eu te peço que o Senhor vai à frente, restaurando cada relacionamento, trazendo cura, trazendo estratégia, trazendo força para amar. Mas, papai, nós sabemos que o Senhor nos ensinou aqui que para a gente amar verdadeiramente, o Senhor precisa ser o único na nossa vida, prioridade total. E como eu tenho pedido para mim, ansiado por isso, eu quero que o Senhor seja prioridade na vida de cada um aqui, na vida dessa igreja. Nos leva, nos desperta, ó Deus, para uma intimidade maior com leitura da Tua palavra, para a gente te conhecer verdadeiramente e experimentar o Teu amor. Que seja renovado sobre nós, ó Papai, o Teu amor, em nome de Jesus.